Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicional Crypto Thesis para vocês. Hoje um Crypto Thesis com cara de Crypto Visions. Eu estava até brincando com o Giovanni, com o nosso convidado, porque basicamente a gente vai fazer uma análise mais aprofundada aqui. Sinceramente, para mim vai ser um pouco uma aula para vocês sobre tokenomics, sobre como analisar o tokenomics do ativo, sobre como não sofrer com quedas geradas ali por políticas monetárias que às vezes vão impactar o investimento de vocês. Então, garanto para vocês que vai valer muito, muito a pena ficar atento nessa live de hoje. Vocês vão entender um pouco se vai valer a pena ou não vai valer a pena investir em Arbitrum Optimistic. Então, assim, eu estou muito, muito feliz de receber o Giovanni aqui. Só deixa eu fazer uma intro antes do Giovanni, né, da gente entrar no tema da live de hoje. Só antes, me confirmem aí no chat se vocês estão escutando bem, meu áudio está tudo certinho. Mas, basicamente, o Giovanni, ele faz parte da Economics Design. Para quem não conhece, Economics Design é a maior consultoria de tokenomics do mundo, então eles são responsáveis ali pela confecção de inúmeros cases no mercado de cripto. São caras que entendem bastante, né, de como desenvolver realmente fluxo monetário, entender o valor de um token, entender a política monetária de um token, então são caras especializados nisso. E o Giovanni faz aí parte do time deles há cerca de um ano, cara que entende pra caramba, pra mim, pessoa hoje em língua portuguesa que mais entende sobre tokenomics do Brasil. Então é um prazer receber ele, ainda mais de fazer uma análise dessa que a gente estava debatendo bastante sobre Arbitrum, sobre Optimistic, se vale, não vale a pena investir, como é que é o timing desses tokens e também a utilidade deles. E aí, acho que o Giovanni vai conseguir agregar bastante valor, porque eu sei que muita gente está interessado aí em investir em soluções de segunda camada aqui. Então, Giovanni, deixa eu liberar aí você para dar uma boa noite pro pessoal. Se você quiser, enfim, adicionar algum ponto da introdução, fique à vontade. Pô, depois dessa introdução fica até difícil, né? Primeiro, boa noite aí, obrigado pelo convite, por estar aqui. Se tiver algum problema aí com o meu áudio, por favor, me avisem. Primeira vez que eu tô aparecendo numa live, então já falo com o Rando do background aí há um tempo. Acho que ele introduziu muito bem. Eu sou mais da parte econômica, então vim do mercado tradicional, não sou criptonativo, né? Que estou ali desde 2015, estou há menos tempo, mas venho com esse background mais tradicional, com uma metodologia um pouco mais ali de M&A, de IB, né? Para quem tem um pouco mais de familiaridade, a parte de banco de investimento. E como ele bem mencionou, hoje eu trabalho com protocolos, né, tentando achar qual é a melhor forma de você criar uma economia sustentável, quais são as utilidades de um token, como que você faz para criar os incentivos no seu ecossistema que você quer atingir, né, o seu objetivo que você quer atingir. E acho que quando a gente está pensando em investimento, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar, né? Então, se fosse fazer um paralelo, eu olho muito para a parte fundamentalista de tokens e tento fazer com que a parte fundamentalista desses projetos pare de pé, né? Mas, pô, vamos trocar ideia aí, o que tiver, vamos flutuando dentro dos assuntos e com certeza vai ser um papo top. Pô, irado. Eu acho que você explicou bem o que vocês fazem no Economics Design, mas eu acho que para o pessoal entender a magnitude, eu não sei se você pode abrir alguns casos que vocês já prestaram consultoria, ajudaram a estruturar tokens, não sei se alguns projetos famosos você pode citar que vocês já ajudaram a desenvolver a economia deles, só para o pessoal entender, né, hoje em que case vocês já atuaram, que forma que vocês atuam. Aham, claro. Assim, os cases eles geralmente são privados, principalmente porque estão pré-launch, né? Então são projetos ali que estão ainda fechados, ainda não saíram ao mercado. Mas alguns eles aparecem em notícia, acaba indo público, então não tem problema eu falar, né? Acho que você conhece que é um dos notáveis é o da IOG, que é a empresa que desenvolveu a Cardano. A gente não fez a Cardano, né? Mas a gente trabalhou na sidechain que eles estão para lançar, que chama Midnight. E, cara, aquilo ali foi um projeto, pô, do caralho, assim, a gente teve que desenvolver uma sidechain privada com gás estável, né? Então, assim, era uma coisa que não existia e a gente teve que meio que criar formas de colocar ali as caixinhas para elas se sustentarem e conseguir atingir isso, né? Então, até leilão, até conceito de leilão a gente teve que colocar dentro do tokenomics, né, com um gás que ele é leiloado por um período, e aí você consegue dar para empresas uma previsibilidade de gás. Mas, enfim, sempre olhando muito para a parte econômica, né? O time de dev dos caras, o time tech da Cardano, por mais que tenha muito bafafá sobre ADA, que ADA é isso, ADA é aquilo, o time deles, para ser bem sincero, aqui já compartilhando uma curiosidade, foi um dos times mais técnicos que eu já interagi. Todo mundo do time deles é PhD, é mestre em algum tópico, né, específico. E, enfim, e aquele ali foi um projeto muito notável para a gente, super difícil, mas que eu acho que prepara para qualquer outro.
né? E aí a gente também trabalha com alguns outros fundos, como a 16Z, que é bem comum para vocês aqui, vocês leem bastante reporte deles. A gente tem uma parceria com eles, então algumas empresas de portfólio, quando eles fazem investimento, a gente entra para arrumar a casa quando não está redondo a tese, né? E, enfim, e dar uma ajuda nessa direção econômica. Eu acho que deu então para ter uma dinâmica ali do nível dos clientes. Sim, só para quem não lembra, é o maior fundo um dos maiores fundos, se não o maior fundo de venture capital do mundo do mercado de cripto. Mas beleza, cara, acho que entrou feita, bora pro que interessa, quando eu gosto muito de enrolação. Quer compartilhar aí a tela? Vamos explicar então para a galera o que a gente vai fazer hoje, pessoal. É o seguinte, eu e o Giovanni, a gente decidiu primeiro fazer uma análise econômica da Arbitrum, da Optimus, que é uma coisa que vale para muitos ativos recém-lançados, até o Ricardo pontuou isso bem. O pessoal até brincando, falando, vou comprar Arbitrum só pelo hype. Você queria saber do chat, se alguém tem posição em Arbitrum ou Optimistic, depois deixem nos comentários o que vocês estão de perspectiva ali para os ativos, se vocês estão acreditando nos cases ou não. Mas se eu puder compartilhar a tela, Giovanni, porque primeiro, antes da gente comentar especificamente sobre esses tokens, a gente quer explicar um conceito para vocês. Que conceito é esse? É o conceito que a gente chama de free float. O que é o free float, pessoal? São os ativos disponíveis para serem operados no mercado. Acreditem ou não, isso é basicamente o que distingue muito o sucesso de um ativo ou não quando a gente pensa em curto e médio prazo, em termos de preço, em termos de pressão de venda. Então, cara, você quer explicar ele? A gente decidiu abrir aqui de forma aleatória para não pegar nenhum token antes de fazer a nossa análise, até para a galera não ficar muito brava com a gente. Mas você quer explicar um pouco, então, o que seria esse conceito, né? O que é o free float? Claro, claro. Eu acho que assim, a gente tem alguns conceitos, né? Primeiro a gente tem o supply, né? Então, qual que é a oferta da moeda, quantos tokens ela tem no total, né? Então, vamos dizer, no Bitcoin, por exemplo, são os 21 milhões, né? No caso de protocolos que eles liberam esses tokens aos poucos, você tem uma diferença entre os mesmos tokens, porque alguns deles estão líquidos e já estão liberados na mão do time, na mão da comunidade, numa DAO, numa tesouraria, e uma parte deles ainda está alocado. Então, ele muitas vezes já está assinalado para alguma direção, então, para esses mesmos, para essas mesmas caixinhas, né, investidor, time, mas jogado lá para frente. Então, você vai receber aquilo aos poucos. E aí, qual que é o conceito, né? O free float, ele nada mais é do que o que está de fato circulante e o de fato líquido. Então, quando a gente vai falar de pressão de venda, pressão de compra, o quanto está girando no mercado, a gente sempre tem que olhar para o free float, que são os tokens que, na prática, eles podem ser vendidos ou movimentados a qualquer momento, né? O restante, ele está ali, ele é um efeito que você já está prevendo e já pode esperar que ele venha no futuro, mas ele ainda não impacta no que está acontecendo hoje, né? Então, se houver uma venda de 10% dos tokens, esse 10% ele tem que ser um 10% do free float para ele fazer sentido, né? Quando você compara com o todo, isso já fica um pouco mais dúbio. Então, até para dar um Cara, exemplo aqui, quer pegar o Akala, que eu acho que o Akala ele tem uma progressão que fica muito claro pro pessoal. Acho que é legal. claro, O Akala eu acho que todo vamos abrir mundo aqui um conhece, né? deles. É uma parachain da Polkadot. E aí, como é que funciona a dinâmica? Que eu acho que ali fica muito claro. Reparem, é, você tem o token, né? Que eles foram liberados e os que eles estão travados, né? Então, basicamente, o que seria esse conceito aqui? Tokens liberados são ativos que de fato estão correntes. Então, a Kala, apesar de ter, vamos dizer ali, 61% do seu supply liberado, você ainda tem 40% de supply para entrar, que poderia ali gerar alguma inflação, poderia gerar alguma pressão de venda. Então, quando a gente analisa o valor da Kala, a gente analisa a dinâmica da Kala, a gente não pode descartar esses 40%. Normalmente as pessoas esquecem dessa porcentagem que ainda não foi liberada e fica comparando o preço e analisando o preço, market cap, só baseado no supply circulante. Você quer agregar algum ponto? Só fazer uma leve correção aqui, 61, né, é o que está alocado, então já liberou 40, 38 e vai liberar ainda quase 62. E uma coisa interessante, cara, é que quando a gente olha para isso daqui, né, isso daqui na prática é o que acontece ao longo do tempo, né, então essa subida você, ao longo do tempo você vai distribuindo esses tokens e você chega numa circulação total, e o interessante também é vocês pensarem que conforme esses tokens vão sendo liberados, o market cap, né, ali
sem ser o diluído, né, sem ser o considerando todos os tokens, o market cap de fato dos tokens que estão liberados, ele aumenta significativamente. Né? Então é como se você estivesse aumentando o valuation desse token, o valuation desse protocolo, exponencialmente quando isso daqui acontece. Né? Porque se antes eu tinha 1 milhão de tokens a $1, eu tinha um market cap de 1 milhão. Se agora eu tenho 2 milhões de tokens e o meu preço continua no mesmo preço, o meu valuation dobrou. Né? Então, para que o preço, né, não o preço de tela, mas que o valor desse token ele se mantenha, o desenvolvimento daquele protocolo ele tem que acompanhar esse ritmo. Né? Exato, ele Então, tem se que você crescer. dobrou, você tem que Essa, dobrar a atividade econômica. exato, é aquela ideia de inflação que a gente pode ter no ativo. Eu acho que é legal se você puder também ir para o lado e analisar em si também o que tem de fato livre e o que não é livre. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, se puder deixar aí embaixo, mas eu vou dar um exemplo. Ó, a gente tem uma quantidade alocada ali, ó, de capital que, por exemplo, é para o crowd loans. O crowd loans são realmente de usuários do Acala. Então, faz sentido, né, você ter a liberação ao longo do tempo. E esses caras realmente vão fazer parte do free float, que é o quê? São investidores que eles vão estar ali sempre movimentando, sempre operando o ativo. Agora, você tem dois números que eu acho que são bem interessantes, que é o capital de reserva, que é esse laranja, e o capital verdinho ali, que é o ecossistema de desenvolvimento. O que esses dois capitais têm de diferente? Esses são capitais que eles não estão necessariamente disponíveis no primeiro momento, porque eles precedem de votações, de DAO, etc. Então, se a gente for fazer uma análise fria, a gente poderia desabilitar eles e desconsiderar eles de um free float. Por quê? Porque eles não vão estar disponíveis para operar. Não é um ativo que, beleza, a gente vai utilizar a todo momento. Na verdade, eles vão estar ali guardadinhos, eles não vão estar fazendo parte da inflação. Eles podem entrar em algum momento e a gente tem que considerar esse risco, vamos dizer assim, desse ativo entrar, mas esse ativo na prática não impacta. Até se você quiser considerar os dois, só para o pessoal entender. Que quando você desconsidera esses dois, por exemplo, aí você percebe o quê? Que a dinâmica do Acala já tem uma pressão muito maior dos investidores estratégicos e do time, que esses sim vão ter ativos disponíveis, e caso eles queiram vender para realizar parte do lucro, pelo fato que eles ficaram segurando vários e vários anos, assumindo o risco daquele projeto, e agora eles querem concretizar parcialmente ou totalmente, eles têm essa liberdade à medida, né, que esse vesting schedule, que seria o período que o token está travado, que ele não pode ser movimentado, é exercido e é liberado. Então, nesse caso aqui, você percebe, inicialmente, você não tinha um impacto tão grande, você só tinha um varejo ali no ativo do token Acala. Agora você vê que uma queda também vem associada a essa questão dos investidores estratégicos do time. Se você quiser até adicionar algum ponto, que eu sei que, pô, você já lidou um pouco com a parte de M&A, de VC, também acho que fica mais claro para o Claro. pessoal. O legal disso daqui, né, é que depende muito. Então não tem uma regra para o que vai ser ou não incluído no free float. Né? Igual você falou ali, cara, uma reserva faz total sentido. Né? Uma pool aqui de desenvolvimento do ecossistema também faz total sentido. Né? Isso não estar no free float. Por quê? Porque são pools condicionais. Né? Então, alguma coisa tem que acontecer ou eles têm que bater alguns requerimentos para que esses tokens sejam liberados. Né? Então, no momento, hoje, se ele está dentro dessa pool, é porque esses requisitos não bateram. Então, ele não vai ser liberado. Então, você pode considerar que essa pool hoje ela é uma pool não líquida, vamos dizer assim. Né? Isso daí é um paralelo muito bom, né, quando a gente olha para a reserva, para o que muitos protocolos têm, que é a pool da DAO, ou da Treasury. Né? Então, vamos dizer, uma caixinha que você coloca uma porcentagem dos tokens e aquilo ali vai ser usado para funding de iniciativas do protocolo, vai ser utilizado para fazer grants, bug bounties, etc. Então, até que isso seja realidade, ou seja, até que tenha uma proposta, até que tenha um bug bounty, até que essas coisas aconteçam, você não tem um trigger para liberar esses tokens. Né? Então, quando você olha para uma DAO, principalmente inicial, no momento inicial, aquilo dali não vai estar em circulação. Né? Então, eu acho que isso o pessoal tem que ficar muito ligado. E além disso, os tokens que estão na DAO são controlados pela maioria de tokens votantes, né? Se o protocolo tiver uma governança. Então, quando você tira a DAO e olha para o restante, essa proporção é a proporção, vamos dizer assim, da porcentagem de quem é dono do quê, né? E quem vai ditar o que acontece na DAO. Então, acho que se eu fosse completar, só adicionaria esses pontos. Foi irado. Agora, então, beleza.
Entendemos aí, pessoal, só confirmei aí no chat se vocês entenderam então esse conceito de free float, entenderam que eventualmente impacta ou não impacta o ativo. Eu acho que é legal a gente, por fim, só concluir com um ponto que é quem normalmente é o cara que vai gerar pressão de venda e quem não vai gerar pressão de venda dentro desse ecossistema, pessoal. Acho que são 3 pontos que são importantes a gente entender. Primeiro, um ecossistema quando ele distribui tokens para o mercado varejo, famoso airdrop. Normalmente, a característica desses tokens é que eles não têm uma postura neutra em relação ao preço do ativo. Como assim? Se aquele ativo não foi muito especulado, ele não fez um airdrop muito ruim, de fato ele vai ter uma base de usuários que vai querer segurar parcialmente ou integralmente o token. Então não vai gerar uma pressão de venda tão forte assim. Então, se você tem um supply inicial só baseado no airdrop, o que vai acontecer? Normalmente ele vai estabilizar. Por quê? Porque vai ter outras pessoas que não pegaram airdrop que vão estar interessadas em investir no token, vão ver todo aquele movimento, todo aquele frenesi, aqueles números altos e quererem entrar. E em contrapartida, vai ter parte dos investidores que querem realizar, que foram ali mais por especulação, enfim, e uma outra parte que realmente acredita que está utilizando o ativo se o protocolo fez um bom airdrop, né? Se o protocolo fez um airdrop coerente. Agora, quando a gente vai olhar para as outras duas entidades desse mercado, que são o quê? Os tokens destinados para time e os tokens destinados para investidores, enfim, parceiros estratégicos, entre outras coisas, como a gente tem a dinâmica? Normalmente os investidores têm uma característica de realizar parcialmente o resultado quando eles têm liberação de token. Por quê? Porque normalmente esse cara fez um SAFT, né, que foi uma compra de tokens pré-lançamento, e ele pagou, às vezes, ali 1/10, 1/100 do valor real do token. Então, para ele, se ele libera 5% do investimento dele e o token está valorizado em 100 vezes o preço que ele comprou, ele vai fazer 5 vezes se ele vender 5% ali na cabeça. Então, ele vai aproveitar aquela oportunidade de liquidez para realizar e retirar o risco dele. Por isso que a gente tem muita influência de investidor, normalmente, quando a gente tem a liberação do token inicialmente. O investidor vai falar, pô, beleza, cara, eu quero realizar, quero retirar meu risco, por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer dali para frente. E se, por exemplo, eu comprei a 100 vezes descontado o valor que ele ia lançar da mercado, para mim, se eu vender 5%, eu já saio no lucro, eu já faço 5 vezes, que é o resultado que eu estava esperando, então tá tudo bem. Em contrapartida, o time já é uma outra dinâmica. Normalmente vai ser um cara, aí vai ser um intermediário que parcialmente vai acreditar muito no projeto, mas que assumiu muito risco ao longo do tempo. E eventualmente ele vai querer realizar uma parte. Então, normalmente, time e investidores estratégicos exercem uma pressão de venda, especialmente nos primeiros tokens liberados pelo protocolo. Isso é muito natural de acontecer. E acho que além de ser, né, racionalmente uma decisão correta, você diversificar o seu risco, você diminuir o seu risco, mitigar ele no momento que você tem liquidez, né, esses caras têm um mandato com os cotistas, né? Então, no fim do dia, por mais que eles acreditem no protocolo, eles têm que zelar por um objetivo e por um mandato que eles têm ali. Então, muitas vezes, mesmo que o cara confie que aquele token vai continuar subindo, ele obrigatoriamente tem que realizar parte daquela liquidez, né? Porque o teor de risco de um investimento como esse, de um token recém-lançado, é um risco muito alto, principalmente quando comparado ao mercado tradicional, né? E aí é que entra o prós e contras. É aquilo, cara, se você tem grana, se você consegue fazer um protocolo sem investidores, isso provavelmente vai te livrar de um monte de dor de cabeça. Mas o investidor é o cara que te dá ali o turbo para você chegar onde você quer muito mais rápido, né? Então, é um equilíbrio ali que você tem que encontrar. Exatamente. Então, cara, acho que ficou muito claro tudo isso. Agora, então, vamos entrar na análise do token da política monetária da Arbitrum da Optimus, que não sei qual case você quer começar primeiro. Deixa eu só compartilhar uma coisa que você falou, que quando o token ele tem alguma utilidade, né, tem uma demanda, geralmente esse movimento é offset, e isso, porra, faz total sentido. Eu queria mostrar um exemplo de quando isso não é verdade, que no caso da Blur, por exemplo, um ótimo exemplo do que aconteceu, né? Assim, isso daqui foi o lançamento do token, e, cara, simplesmente foi um despejo, e todas as pessoas que receberam o token imediatamente liquidaram isso. Que Né? aqui E é até um hoje é caso um token que não diz especulativo, a né? que veio. Hã? É um caso mais especulativo, né? É um caso que Exatamente, é um token que o não, token é não disse o que ruim veio. e eles também não souberam fazer uma seleção boa para o airdrop. Exatamente. Então é um exemplo Exatamente. Eles bem provavelmente claro. atraíram os agentes econômicos errados para a economia que eles queriam.
né? Então, eles trouxeram pessoas que só queriam extrair esse valor e não continuar ali para o longo prazo. E, além disso, não colocaram nenhuma mecânica de retenção, né? Foi só mecânica de atração de usuários, mas muito pouco de retenção. Então, a partir do momento que você clicava claim, você podia ir para casa e nunca mais olhar para aquele protocolo, né? Isso, para mim, é um dos maiores erros de airdrop. Sim. Eu Mas, acho que enfim, foi uma vamos coisa direto ao parecida, cerne por da exemplo, coisa. a SushiSwap, que fez também algo muito parecido, muito nessa linha. Mas vamos lá, se você quiser, vamos abrir então aquele gráfico do. Quer começar por Arbitrum ou por Optimism? Vamos por Arbitrum, que eu acho que tem uma análise um pouco mais. Mais completa? Que tem, eu cheguei a postar, né? Então acho que fica até fácil da gente acompanhar aqui. Deixa eu compartilhar. Bora lá, bora lá. Ver se vocês Deixa eu ver estão aqui, pessoal. conseguindo E ver. depois acho que a gente até dá para fazer alguns comentários da utilidade de toda a dinâmica. Pessoal, por enquanto vocês estão entendendo a live, estão compreendendo, pegaram aí os conceitos, depois vão dando feedback aí no chat. Até se vocês puderem comentar aí, cara, como eu nunca controlo isso, se tá tendo like também na live, importante, se tá tendo inscrição, deixa eu compartilhar aqui novamente. Aí, Se pô, tiver margem, já soca o like aí. De pô. graça, pô. Então, qual que é a análise aqui da Arbitrum, né? Bem direto para a gente não ficar murriando muito em número. Claro que isso daqui, número é o que mais importa, mas eu vou tentar ser didático e falar qual é o resultado, ao invés de ficar falando qual é a entrada e o problema, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a distribuição. Cara, já entrando um pouco aqui na parte de uma mini aula, né? Muita gente acha que tokenomics é isso daqui, é esse gráfico aqui de torta. Isso daqui não é nem 1% de um tokenomics, né? Quando a gente fala de tokenomics, a gente fala de todos os mecanismos que geram flows, que geram fluxos de valor de token de informação, de ações, que têm o objetivo de chegar vamos dizer assim, num resultado final. Então, qualquer tipo de staking, qualquer tipo de acesso, qualquer tipo de pagamento, qualquer tipo de benefício, isso faz parte do tokenomics e é o que vai criando os seus pilares para sustentar o seu token, né? Isso daqui nada mais é do que a sua alocação. É muito importante. Se você fizer isso de uma forma errada, você pode cagar o seu protocolo, mesmo ele tendo uma tese muito boa, mas isso daqui está longe de ser é, a figura inteira, né? Então, muito cuidado, quando você olha para isso daqui é só o primeiro passo. Mas vamos lá, o que a Arbitrum está falando para gente? Cara, basicamente, você consegue ver meu mouse ou não? Ou só a tela? Sim, sim, tá mostrando. Pode Então, seguir. esses dois aqui, o amarelo e o vermelho, se vocês for verem, é individual wallets e DAOs no ecossistema da Arbitrum. Isso nada significa, isso nada mais é do que o airdrop. Então, o airdrop ele foi dividido em duas partes. Um para as pessoas que usaram, a galera do chat que pegou, e o outro para as DAOs que já estavam construindo alguma coisa ali. Então, isso daqui dá um total de 12,5%, tá? Quando a gente olha para o restante, a gente vê que 17,5% é de investidor, 27% é do time e 42% é da DAO ou tesouraria, né? E aí, foca bem nesse verde aqui, porque isso daqui tem muito a ver com o conceito que a gente acabou de falar, né, Orlando? Que é a questão do free float. Então, no caso, esse verde daqui, ele tá ou não em circulação no entendimento de vocês? Será que a galera do chat pegou a visão? Esse verde, ele tá em free float ou ele não tá? Deixa eu esperar enquanto o pessoal responde aí. Mas basicamente a resposta é E não, né? Exato. E aí, qual que é a ideia, né? Quando você vai analisar a proporção de poder, né, de relevância dentro desse token, você tem que desconsiderar esse verde. Então, na verdade, a comparação que a gente está fazendo é do restante. Então, esse amarelo aqui é o que está nas mãos da comunidade, e esse restante aqui, o azul e o laranja, é o que está vindo ao longo dos próximos anos, começando em março de 2024, a gente vai falar disso, para tomar a tua participação. Então você tem que perceber que ao longo do tempo, essa parte daqui ela vai ser muito mais relevante perto da nossa, que é a comunidade. E isso é um problema, né? Só para suportar esse argumento, a média, tá? De acordo com algumas pesquisas, a média do time tem aumentado ao longo dos anos, mas a média de investidores tem diminuído. Então, lá em 2014, 2015 e 2016, tinha uma média de 25% dos tokens indo para investidores. Hoje, isso já está mais próximo de 15%.
E a mesma coisa para time, né? Só que ao inverso. Então, no começo, era apenas 5%, então o time ficava com muito pouco, e ao longo do tempo isso foi se concentrando mais na mão do time, que hoje gira em torno de 20%. Mas se a gente fosse Quando a pensar gente uma olha. divisão razoável, a gente estaria falando de 35% somado time investidor. E ali a gente Exatamente. extrapola quase 60% se a gente considera o tesouro da DAO. Exatamente. Esse é o ponto. Então, quando você olha, considerando a questão da DAO, você tem 45% para insider. Né? Se você tirar a DAO do Free Float, aí isso piora muito mais. Né? Mas enfim, e aí qual que é o ponto, né, aqui de atenção que a gente tem que ficar ligado? De agora, do airdrop, né, da onde o token foi lançado, até março do ano que vem, não tem unlock. Então, se você for ver aqui o que eu fiz, esse círculo verde, isso é uma estabilidade artificial. Não vai ter token nenhum entrando em circulação até aqui. Mas, note que essa parte aqui, laranja, ela é aquela parte lá da DAO que a gente falou. Então, na prática, esse pedação todo aqui, ele não está em circulação. Então, imagina que esse token seja só esse rosa, esse amarelo bem pequenininho e esses dois aqui que estão crescendo. Né? Deixa Então, eu olha a facilitar a pressão. visualização da galera. Ó, esse daqui é o que a gente acha que é free float. Ah, legal. Esse Legal. daqui é o real. Que aqui em cima do seu exemplo fica mais claro, pessoal. Esse daqui é o free float real. E hoje o free float Exatamente. real, como a gente comentou, concentrado em pessoas que têm interesse de ter o token, majoritariamente usuários ativos e excluindo, né, as pessoas que viram esse token dar um resultado financeiro super interessante para a galera, todo mundo ficou louco de entrar e não pôde entrar, que vai estar eventualmente entrando um pouco mais nesse FOMO. Exato. E então, assim, e o ponto, cara, é que a tese da Arbitrum é uma tese muito boa, né? Então, assim, eu não quero deixar passar uma perspectiva, né, uma visão de que o protocolo é ruim, de que a solução é ruim, até porque isso são duas coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é a usabilidade, é a solução, a outra coisa é o veículo de investimento que ela te proporciona. E aí o que você tem que entender é, beleza, a Arbitrum é muito boa como solução, então eu posso utilizar a Arbitrum, mas eu ter uma porcentagem de investimento nesse token não tem nada a ver necessariamente só com a solução. Tem muito a ver com o que está atrelado a isso. Né? Então, é um conceito um pouco diferente quando a gente pensa em ação, porque a ação está diretamente ligada ao que a empresa faz, né? A solução e ao produto daquela empresa. E aqui não tanto. O token ele pode estar atrelado a N coisas, até mesmo a nada, né? Como a gente vê em muitos protocolos. E Então, até nesse caso, você chegou a fazer análise do tokenomics? Qual foram as suas impressões quando você leu um pouco? o da Arbitrum, Uhum. Que é claro, claro. majoritariamente Deixa um eu. pouquinho de governança, não tão governança. Quer voltar a sua tela? Puxa aí, puxa aí. Eu vou, Bom, vou puxar vou aqui botar essa aqui. parte E depois a gente também faz a análise. já tá, beleza. Então, então a gente falou desses riscos aqui. Isso daqui é risco inflacionário. Então, a Arbitrum vai ter que crescer muito, vai ter que ter muita atividade econômica, gerar muita atividade econômica para que essa inflação ela não impacte o preço do token negativamente, certo? Visto que ela Especialmente vai pensando que esses dobrar, né? investidores vão despejar. Exato, visto Exato. que em março ela dobra o seu supply circulante, né? E ela dobra na mão de um player que não tem o interesse de segurar o ativo. Exatamente. Eu fiz até uma conta que é uma conta bizarra, né? Que se você desconta o free float, então se você tira a DAO, nos próximos 2 anos, então no caso, esse primeiro ano que não tem unlock, mas mais o primeiro ano que tem, então de 24 a 25, você tem uma inflação de 271%. E nos 5 anos, ou seja, até 27, que é quando acaba o unlock, é uma inflação total de 784. Então você imagina, para o token ele manter o seu valor intrínseco, tá? E aqui eu não estou falando de preço de tela, porque preço de tela depende de momento, depende de especulação, depende de N coisas. Aqui eu estou falando de valor intrínseco do token. Ele precisaria aumentar na mesma proporção, né? Mas enfim. E aí vamos para a utilidade. Aqui para mim é o que pega, tá? Porque a gente tem casos de tokens que saíram igual a árbitro, que quando você olha para números é um tokenomics cagado, mas que conseguiu passar ali nos altos e baixos e pela sua utilidade, pelo seu valor, ele se sustentou, né? É, e aqui, quando a gente olha para árbitro, essa é a minha principal preocupação. Hoje o token só tem uma utilidade, que é a governança da DAO.
né? Então, você tem o token Arbitrum, aquilo ali significa que é o seu poder de voto, e você pode participar das propostas que são apresentadas ali na DAO, né? É, então, ela não tem nenhum valor intrínseco. Quando a gente pensa de uma L2, por exemplo, pode ser uma Layer 1, pode ser uma Layer 2, qualquer blockchain, um dos maiores valores dela é o espaço de bloco, né? Então, quanto mais concorrida é a blockchain, quanto mais as pessoas querem usar, mais caro fica aquele espaço no bloco, mais caro ficam as taxas, mais receita ela gera para os validadores, para os mineradores e para a rede como um todo, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente está falando de L2, né, esse conceito ele deveria ser muito parecido. Então, como ela é uma blockchain, por mais que ela esteja em cima da Ethereum, o espaço do bloco, então o quão concorrido é esse bloco, significa o quão boa é aquela cadeia de blocos na blockchain. O quão boa é a solução, quantas pessoas têm querendo usar aquilo. Nesse caso, a gente não tem uma indicação disso, porque não é utilizado para gás. A gente usa o quê? A gente usa Ethereum. Então a pergunta que fica é: o que mais poderia ser agregado a esse token? Né? E aí até uma pergunta que eu queria virar para você, Orlando, é, você imagina que essas L2, se elas não tiverem num contexto de sidechain, como uma Polygon estava, né, e agora está mudando, elas em cima mesmo da Ethereum, você acha que é possível ter um gás na moeda nativa? Ou você acha que isso sempre vai, no final, depender da Ethereum? Cara, isso é uma pergunta legal. Deixa eu trazer um ponto aqui que eu acho que é bacana a gente analisar de momento de mercado. O que acontece? A gente está muito próximo da implementação do IP 4844 no Decon, né? Mas, enfim, ou Cancun Fork, que vai ser a atualização da Ethereum, que vai implementar, né, o modelo de blobs, vai implementar o Protodunk Shardings, que deve reduzir em até 20 vezes o custo operacional dos rollups. Então, os rollups vão ter um momento interessante. Onde que eu vejo as duas teses de usabilidade para o rollup? Primeiro, um rollup que ele se torne extremamente eficiente do ponto de vista de sua operação, e aí ele possa cobrar um valor agregado no fato dele condensar dados. Então, vamos supor, se a Arbitron consegue condensar uma quantidade X de transações, enfim, com a mesma estabilidade que a Optimus, só que gastar 2 vezes menos, isso significa que se a Arbitron condensasse essas informações, gastando 2 vezes menos, e ainda cobrasse uma taxa de 50% em cima desse valor, ela ainda seria mais barata e ela conseguiria lhe dar algum lucro para ela. Então seria o primeiro ponto viável para os rollups. E uma hora eu acredito que os rollups vão repassar. O rollup ele faz um trabalho de condensação de ativos, porque hoje não é repassado, porque a gente ainda não tem um ambiente tão barato e a gente tem uma competição muito grande. É a mesma coisa do pool de liquidez da Uniswap. Se a Uniswap hoje quisesse cobrar parte das taxas do que a galera gera nos pools de liquidez, provavelmente ela poderia. Ela teria essa capacidade de repassamento, né? Porque ela gera um valor agregado para o provedor de liquidez, maior do que outros cases de DEX. Hoje ela ainda não cobra, porque estrategicamente ela ainda quer crescer mais e mais. E eu também acho que também tem um fator ali meio de timing, dela virar e falar, cara, não quero ainda começar a fazer essa distribuição de switch, entre outras coisas, por questões regulatórias. Mas perceba-se, agregou valor, pode se cobrar um preço em cima do serviço. É a mesma coisa, agora a gente está dando uma live de. A gente vai dar uma live de 1 hora aqui que a gente está dando de forma 100% gratuita. A gente poderia condensar todo esse conteúdo por exemplo, um call de investimento de 5 minutos. Valor agregado, você comprimiu o tempo, ganhou tempo. Provavelmente o custo também seria maior, você poderia fazer uma cobrança em cima disso. Acho que é uma lógica, enfim, básica. Então, primeiro ponto que eu vejo de potencial uso de um caso de roll-up é realmente fazer uma parte da cobrança do custo, e eu acho que isso vai ser natural à medida que esse mercado estabelecer, mas a gente ainda está longe desse cenário acontecer, porque agora a gente está num cenário extremamente competitivo e que vai aumentar a competição à medida da implementação do IP 4844. Posto isso, qual que é o segundo cenário que eu vejo? Eu acredito que os rollups eles vão acabar sendo derivações para app chains. Como assim? Você vai ter um rollup central e esse rollup vai dar em várias partes que aplicações vão utilizar, se plugar ali em cima, que é um pouco sobre a tese, né, de Layer 2. A Arbitron já anunciou isso, a Optimistic anunciou isso com o Snacks, a própria Polygon, quando mostrou a arquitetura, deixou entender que vai existir redes customizadas com a estrutura da Polygon, então você vai ter essa dinâmica. E nesse caso, onde que eu vejo?
cobrança, né? Cobrança tanto da aplicação, que vai utilizar isso, que é um potencial uso, quanto também Uhum. cobrança na parte de MAV. Por quê? Porque ele vai condensar todas as transações e aquele rollup ele vai ter que tomar a decisão de anexar essa transação dentro do Ethereum. E como ele é o sequenciador, ele que toma a decisão de como vai ser essa ordem de transações, ele pode aproveitar disso para fazer operações de MAV, gerar eficiência em bloco e conseguir extrair o valor disso. Isso é uma tese que a Electric Capital tem em cima disso. Então, para mim, as remunerações para você começar a ver um modelo de burn mint nesses tokens vai ser nessa linha. E eu acredito que elas vão ser necessárias. Por quê? Porque à medida que esses projetos quiserem descentralizar os seus validadores, os seus sequencers, eles vão precisar de fazer staking, vão precisar prover incentivo, porque eles não vão custodiar isso totalmente. Por isso que eu acho que teve até uma concentração muito forte na parte dos tesouros dos DAOs. E aí, eles vão ter que, em cima do seu valor agregado, fazer uma dinâmica de burn, na minha visão, que pode ser via math, pode ser via cobranças de taxas para dApps que querem fazer app chains em cima disso, e futuramente também pelo fato deles conseguirem ter uma vantagem competitiva em termos de taxa, gerar uma taxa tão barata, que eles podem cobrar uma a mais naquela taxa, que eles não vão perder competitividade para os rollups evidentemente mais eficientes. Essas são as minhas visões de saídas para evoluir esse tokenomics. Eu acredito que o time da Arbitrum ele tem cabeça o suficiente para pensar e trabalhar dessa forma, tá? Eu vejo dessa maneira. Eu acho que o time da Arbitrum sabe se estruturar, sabe se dinamizar nesse aspecto. Mas eu vejo que é um gap assim de longo prazo, que eles ainda vão ter esses impactos competitivos. E aí, quando eu olho para a política de tokenomics da Arbitrum, qual que é a minha leitura? Cara, eu acho que agora ainda é um time que é viável se investir, com cuidado. Mas no momento que a gente começar a ter o vesting scandal, o risco da gente tomar uma porrada no ativo ali no final de março, abril, e isso comprometer, mesmo com uma dinâmica de, vamos dizer assim, de narrativa forte de Layer 2, eu acho que isso pode impactar árbitro. Essa é a minha análise quando eu penso no ativo de modo geral. Eu acho que assim, o que você pontuou é muito importante, né? O time é um time muito bom. A solução é muito boa. Os caras conseguiram, porra, tomar o mercado com uma velocidade animal e conseguiram um TVL muito grande, né? Sugar muito capital de outros protocolos que já estavam aí há muitos anos. Então, eu, com a minha ingenuidade, né, e acreditando que as pessoas, elas são boas na média e tentam fazer o melhor, eu não acredito que os caras fizeram um token sem nenhum pensamento de utilidade, sabendo que ele ia ser um token de puro despejo. Eu não consigo imaginar que isso é uma realidade na cabeça dos caras, né? Eles deixam algumas coisas ali por trás dos panos para nos próximos anos se desenvolver conforme for o mercado. Mas o que você falou, e é o que vem na minha análise, é o importante, cara. É uma corrida contra o tempo. Então é Mas assim, e você tem irmão, um custo agora não desse tem. momento de desenvolvimento, né, cara? Que a questão é, beleza, o cara até pode desenvolver no futuro, mas alguém vai pagar o custo enquanto isso não é desenvolvido. É a mesma, cara, um case que eu Exatamente. acho muito legal, deixa eu até compartilhar de novo a tela, para a gente exemplificar isso, é o Uniswap. Cara, Uniswap eu acho um case fenomenal para a gente entender essa dinâmica que a gente está falando. Ó, pessoal, esse daqui é o custo enquanto eles não encontrarem uma solução. Provavelmente, algo nesse momento aqui, 25, eles podem encontrar. Mas agora vamos entender o custo disso. Vou dar um exemplo legal. Vamos lá. Token Uni. Uniswap. Uniswap, reparem, maior parte do token liberado. A gente pode até tirar aqui, ó, Community Treasure, que eu acho que seria o Uhum. mais justo. Reparem, a gente também teve esse processo inflacionário extenso. O que justifica grande parte da queda do token Uni é esse efeito que a gente está falando com o Giovanni. Solução boa, solução que dominou o mercado, solução interessante para caramba, mas token com baixa utilidade e com uma inflação significativa de investidores. E uma inflação mais leve do que a Arbitrum, diga-se de passagem. Se a gente desconsidera o free float do Treasury da Uniswap, reparem. E aí a gente vê o efeito time, o efeito preço nisso aqui. Deixa eu abrir aqui o CoinMarketCap só para a gente fazer uma análise daí do ponto de vista gráfico. Eu quase nunca uso gráfico, então é estranho para mim.
fazer esse processo. Cadê o Cara, Uniswap? enquanto você procura e já. Ah, não, terminei agora que você Já, achou. já é fácil. Mais fácil do que a gente imaginava. Beleza. Escuta. Só carregando aqui o dado. Só para a galera entender essa dinâmica. Vixe, pô, tá demorando. Você quer completar algo que aqui não carregou ainda? Giovanni? Eu ia puxar uma outra. Ah, Um não, outro racional, carregou. terminei. Beleza. Ó, vamos ver aqui, ó. Bom, cara, é justamente o que a gente tá falando. Olha aqui, ó. Lançou o token, né? Token lançado aqui, ó. Token lançado bem aqui. Reparem, enquanto não tem um supply significativo na mão do insider que vai ter pressão, o token se valoriza muito. E ele casa com o quê? Com a narrativa de DeFi. Então aqui, cara, é um misto de fatores, pessoal. Não é só o token em si, mas também tem um conceito que é muito legal. Até o cara que me apresentou esse conceito foi o Evandro, o Pitch. E até a gente está vendo um curso junto, eu, ele e o Ti. No caso, ele e o Ti que encontraram o curso, e agora eu só estou aproveitando um pouco também para extrair um pouco de conhecimento, que eu achei fenomenal o curso que eles me mostraram, que é o conceito de Pumponomics, que é o quê? Um fator token, ou produto bem fundamentado, somado a timing de mercado adequado, que é timing de mercado adequado, um bom produto, uma narrativa forte, uma dinâmica de incentivos fortes, que era o que estava existindo lá. Cara, estava existindo pools incentivadas em DeFi, existia todo aquele interesse em DeFi, todo aquele frenesi. O que aconteceu na prática? A gente saiu de um token que tinha ali, o preço foi lançado a $3 e chegou a bater $40 no seu auge. Então a gente tem uma valorização de 10%. Só que o que acontece aqui, ó? Vamos abril de 2021. Ó, abril de 2021. Ó, vamos fazer uma análise de abril de 2021. Como a gente estava de supply? Cara, o investidor, o insider, ainda representava menos de 30% do supply circulante, do free float. Então você não tinha uma pressão tão forte comparado ao cara que vem no airdrop. O que acontece depois que passa esse frenesi e reparem que o supply desse investidor se torna relevante? A gente tem a queda do ativo. Tá vendo? Então pode acontecer algo parecido com o árbitro. A gente pode ver um token que valoriza 10, 15 vezes no período de vesting dele? Pode. Super razoável. Porque a árbitro Principalmente no começo. vai passar por um frenesi parecido. A gente tá falando, pô, então não venda todos os seus árbitros de carteira. Não. A gente tá falando, entenda o timing que você está situado e entenda o risco que você vai assumir. Às vezes vai valer a pena você assumir um risco pequeno, pegar um time bom e sabendo o momento que começa essa destrava e esse potencial risco de venda, você realizar e ir trabalhando esse ativo. E agora, para Uniswap, a mesma coisa, cara. Pô, o Uniswap pode voltar para o time high? Fazer 10 vezes o token? Pode. E hoje a Uniswap tem mais condição disso. Por quê? Porque agora sim ela tem uma diluição de capital muito maior. Se ela pegar outra narrativa forte e principalmente se ela agregar utilidade no token. E o caso da Uniswap também é muito parecido com o caso da Arbitrum, em outro paralelo, que foi a Uniswap foi um case forçado a lançar token. Por quê? Porque ela tomou pressão do seu principal concorrente, a SushiSwap, que tinha um produto pior, mas lançou o token primeiro, o token puxou demanda e ela foi forçada a lançar o token de forma prematura por uma questão de posicionamento de mercado. Talvez se não existisse SushiSwap, a gente não teria token Uni até hoje. Exato. E aí eu queria até puxar já Optimism, que a gente falta só 10 minutos, e eu queria pelo menos tocar no case. Quer fazer mais algum comentário de Não, Uniswap? Eu posso pular para cá? segue o jogo. Vai lá, vai lá. Cara, esse aqui para mim, para ser bem sincero com a galera, eu não tinha olhado a fundo ainda. Conheci a rede, nunca mexi na Optimism, então não participei do airdrop, não conhecia tanto o token. Fui olhar hoje, fiquei tão assustado quanto o Arbitrum, negativamente. Cara, tudo que os caras falam Eu é sou mais public assustado goods. no caso da Optimism do que a Arbitrum. Porque a Tá Arbitrum mais eles andam assustado? de cabeça de empresa, a Optimism não. Então, não conheço essa parte do time, né? Você me falou ali em cima da hora, eu peguei e falei, cara, vou olhar o case aqui. E os caras, eles basicamente vendem como uma grande ONG, né? Que vai toda crescer de forma conjunta, né? Então, os caras falam, igual esse ciclo que está se mostrando aí na tela, né? Você tem demanda pelo espaço do bloco, igual eu disse. Essa demanda gera receita para os sequenciadores, que são os caras que provavelmente são eles mesmos, porque isso até São eles hoje é mesmos. centralizado, né? Então são eles mesmos, gera receita para eles. Eles
fazem um Public Goods Fund, que nada mais é do que um fundo, né, de bem comum, de acordo com o que eles acreditam que faz sentido, e esse é o valor que é entregue de volta para os usuários e para os builders, né? Então, assim, os caras, eles basicamente estão falando que o valor da rede é a receita que é gerada para eles mesmos e que eles reinjetam na economia. E que de forma alguma isso toca no token. Se o gás é pago em Ethereum e o OP, né, que é o token nativo, ele é um token que não tem nenhuma utilidade dentro desse racional, como que isso gera valor para o token? Né? O que eles querem dizer é, estamos gerando valor retroativo para a rede, reinjetando esse dinheiro no ecossistema, dando grants para projetos que fazem sentido. Mas no fim do dia isso não é suficiente. Né? Isso não é nem um pouco suficiente. E, cara, eu acho que fica muito claro, eu vou até compartilhar uma coisa que me chamou muito a atenção no CoinMarketCap. Não sei se vocês já viram isso daqui, tem no CoinMarketCap também, se você for na parte de Analytics aqui. Super interessante esses gráficos, dependendo de como você olhar, você pode tirar vários outros insights deles. E eu queria olhar para esse daqui, né? E isso daqui é o quê? É um gráfico de endereços pelo quanto eles estão rodando, né? Dividido em três ranges, de 0 a 1K, de 1K a 100K e mais de 100K, que são os baleões lá, provavelmente investidores ou time que estão lá no começo da rede. Quando a gente olha a progressão, cara, a gente vê que tá crescendo, né? Então você fala, puta, a rede tá crescendo. Saiu aqui de 100 mil para quase 800, 700 e poucos mil endereços rodando. Mas quando a gente vai olhar para o perfil, repara bem a progressão desses números, né? A diferença. Você vai ver que o primeiro número, que são as sardinhas, que é a gente aqui que está comprando $500, $800, $100, e olha para o restante, né? Que é o de 1K, 100K e mais de 100K. A gente vai crescendo, vai crescendo. Olha como isso é estável, cara. Os caras do meio. 8.9, 9, 8.9. Aqui ele deu um pump. Ele deu um pump. Isso daqui, muito provavelmente, eu não sei se em fevereiro teve um airdrop, se teve algum acontecimento, mas teve uma coisa Sim, bem artificial aqui. Então eu imagino que mais token sim, foi para a sim, mão foi dessas airdrop. pessoas. Exato, foi airdrop. Foi airdrop? Então, Foi airdrop. perfeito. Então, cara, conta a história perfeitamente, porque tava vindo aqui, ó, 8.9, 8.9, 8.9, você vê que não muda. E a galera sardinha, ó, tá entrando, ó, 100K, 130, 140, 150, e a galera do meio tá a mesma proporção. A gente chega aqui, tem o airdrop, e olha só, esse número continua sem mudar desde então. E pelo contrário, ele vem diminuindo ao longo do tempo, né? Então, qual que é a conclusão que eu chego nisso aqui, cara? As sardinhas, elas estão entrando no mercado, elas estão comprando pouco, porque elas estão olhando para a valorização que o token teve esse ano. A Optimism, no começo do ano, foi um dos ativos que melhor performou, frente aos demais. Só que os caras que têm uma posição mais relevante, eles não estão aumentando sua posição. Não tem pessoas aumentando a sua posição também, passando de 1K. Né? Então, o que me mostra muito é que isso tem uma base de pessoas aqui, que são pessoas com capital menor, que está entrando com força, e os caras estão, das duas, uma, ou sentado no que eles têm de token, esperando um próximo movimento, ou eles estão vendendo e aí tá dando offset, né? Entra um investidor grande, sai um investidor grande. Mas é muito interessante você ver que ao longo do tempo não tem uma progressão desses caras que são os mais relevantes, né? Então, se o token ele é valioso, se esse ciclo que eles estão falando, ele realmente é, dá um refil de valor ali no seu token, por que esses caras não estão olhando? Por que esses caras não estão vendo valor nesse token? E só a galera com pouco capital que está vendo valor, né? Isso é um alerta, isso é uma coisa que tem que chamar a atenção, né? Então eu E achei aí super interessante. Não sei se eu você queria tem algum adicionar um comentário. ponto. Não, cara, eu queria adicionar um ponto que você falou. Pô, Optimistic foi o case que mais performou. Sim, no momento que ele estava similar a árbitro, que é onde tinha capital do airdrop e capital de governança. Quando você Exatamente. coloca o capital de funding de investidores e core contribuidores que foi liberado justamente há mais ou menos um mês atrás, aí o jogo muda. E é um pouco da Cara, isso é dinâmica super legal.
Isso é super legal. A gente pode voltar até daqui a A três dinâmica tá meses e vendo. olhar para esse gráfico de novo, que eu acabei de mostrar, para ver qual vai ser o efeito dessa pancada aí, né? Uhum. Que a pancada Sim. começou agora. O Então, processo isso que a gente vai. Eu acho que Optimisc ele é um ótimo case de retrovisor. Eu acho um produto pior do que a Arbitrum hoje. Eu não gosto tanto da mentalidade do time quanto quando eu reparo para a Arbitrum, mas eu acho que ele é um ótimo retrovisor do ponto de vista de política monetária, porque ambos vão passar por um processo muito similar. O da Optimisc ele é ainda mais agressivo, mas ambos vão passar por um processo muito similar. A diferença é que a Optimisc está há 6 meses à frente desse processo do que a Arbitrum, não, talvez não de um ponto de vista tão positivo assim. Eu acho que ele vai trazer algum insight para a gente comparar e entender toda essa dinâmica que isso vai acontecer. E aqui eu acho que foi legal um ponto que a galera trouxe, que é, cara, o pessoal tá falando muito, né, do OPace Next, que eles vão implementar via Binance, via Coinbase, que realmente tá chamando muita atenção, vai poder puxar TVL. Qual que é o problema? É que não existe um vínculo entre o tokenomics e o OPace Next. Se existisse um vínculo, se existe uma estrutura de cobrança, etc., tudo bem. Seria justificado pensar dessa forma? Ah, beleza, vai ter o OP Stacks e o OP Stacks vai salvar tudo, né, basicamente. Mas não é esse o caso. Exatamente. Não é Exatamente. esse o caso. Porque não é a forma que o OP Stacks funciona. Ele não puxa tokens para a estrutura da Arbitrum. Ele não constrói essa dinâmica ainda. Então, tipo, isso é um ponto de alerta, pessoal. É importante entender. E aí eu acho que é um dos pontos que a gente fala, cara, cuidado narrativa somada à questão de tokenomics. Então, é muito importante todo mundo, pessoal, vocês construírem esses raciocínios. Aqui a gente fez uma visão bem crítica aos tokens, a gente bateu bastante nos cases, diga-se de passagem, principalmente em aspecto de token. A gente quis talvez trazer muito uma visão da desassociação de um bom case, um bom setor com um bom investimento. Óbvio que uma análise de cripto ela vai muito além do que a gente fez aqui. Aqui é só a pontinha do iceberg de uma análise de tokenomics. A gente ainda teria que fazer uma análise profunda de time, uma análise profunda de produto, de dinâmica competitiva, entre outros fatores, dinâmica de risco. Mas acho que deu para ilustrar bem. Primeiro, eu queria saber se vocês curtiram, né, essa dinâmica, se vocês acharam legal. Agradecer ao Giovanni. Eu sei que você tem compromisso aí no Rio, então não vou te segurar mais muito tempo. Não, Eu não sei relaxa. quanto tempo você tem aí ainda, assim, tem ainda mais Eu alguns tenho mais uns minutinhos? 5 minutos, tranquilo. Eu só queria fechar, cara, que quando a gente começa a falar dessas coisas assim, isso só reforça para mim a beleza da Ethereum, né? Eu sou, cara, muito comprado em Ethereum. Eu acho que é um case que você consegue explicar em 5 segundos e ele fecha, né? Então, assim, a Ethereum, ela tem um espaço de bloco, todos os aplicativos que são bons estão lá, as pessoas querem usar esses aplicativos. Para poder usar, eles têm que ter um ticket para poder participar disso. O nome desse ticket é Ethereum. E ao longo do tempo, as pessoas vão usar mais tickets do que são gerados. E aí, quando você olha para isso, você tem uma demanda real, você tem um produto que é bom, bom demais, por mais que a taxa seja caro, é onde todo mundo está. Ele é muito bom porque tem muita coisa em cima. E você vê muito claramente o valor sendo gerado para o token, né? Então, quando a gente vai para uma Optimism, para uma Arbitrum, e que você tem que, cara, fazer brainstorm e tentar inventar formas de como esse token pode agregar valor, isso provavelmente é um sinal de alerta, né? Se não é muito claro, provavelmente é porque não tem tanto. E eu adiciono um ponto nessa sua visão, que é o quê? A Ethereum também teve a fase ruim. Se a gente pega a Ethereum de 2015 até a implementação do IP 1559, que a gente está falando ali de 2019, por aí, 2019, 2020, até construir as primeiras ideias, a Ethereum não tinha política monetária definida. Então você não tinha certeza de como ia flutuar o ativo. E o segundo ponto é, Ethereum também não tinha uma utilidade clara para o token. Não existia sistema de staking, não E por isso existia que a gente está falando estrutura. aqui. Essa análise que a gente está falando não significa que a Arbitrum vai falir, entendeu? Longe disso. Os Significa que caras, eles vão o ter que token trabalhar Arbitrum pode ser bastante mil para dólares. ajustar o token. Exato. Hoje não tá bonita a foto, mas eles podem mudar essa foto. Essa Exato, é a mas conclusão.
E eu acho que isso traz muito essa questão, cara. Quão maduro está o case para a gente fazer análise. Então, talvez agora a gente vai ter uma primeira geração de tokens mais maduros para o próximo ciclo de bull, como Ethereum. Polygon já está num grau mais maduro. Uniswap, por exemplo, dei aquele exemplo ali, está num grau um pouco mais maduro. O próprio Bitcoin sempre teve um grau de maturidade mais elevado. Então, acho que esse é um ponto importante da gente construir análise, construir compreensão. Sei que o Giovanni está sem tempo, enfim. Queria, então, pessoal, que curtiu a análise, recomendar primeiro o Twitter do Giovanni, cara, é fenomenal, saem excelentes análises de lá, já fiz análise em conjunto com o Giovanni também, então mandei aí no link para quem quiser, mas aqui, cara, tem análises muito, muito, muito completas, threads bem aprofundadas sobre tokenomics, sobre outras dinâmicas do mercado, vira e mexe, eu e o Giovanni, a gente faz análise em conjunto, então, pô, o pessoal da comunidade do Orlando Crypto que curtiu, chega lá, fala que veio aí pela gente, que vai ser irado. Queria pedir desculpa também, porque, cara, a gente não vai conseguir fazer as tradicionais bate-bolas e puxar as perguntas do chat justamente por essa questão de tempo. Mas agradecer a todo mundo, tivemos mais de 200 pessoas hoje na live. Pô, muito obrigado aí a todo mundo que compareceu. Espero, do fundo do coração, que vocês tenham gostado da análise. E aí eu vou fazer um pedido para quem tiver dúvidas em que, infelizmente, a gente não pode puxar agora nos comentários, deixem nos comentários do vídeo, que aí eu pego mais à noite, consigo responder e passar para vocês. Espero de verdade vocês tenham curtido, e eu vou ver se eu consigo puxar o Giovanni aí para mais dinâmica, para a gente trocar mais ideias aí no nosso canal. 100%. Cara, obrigado pelo espaço. Espero que a galera tenha conseguido agregar um pouco. Às vezes eu falo aqui alguns termos e fica um pouco técnico, um pouco chato, mas também um pouco do que a gente precisa para ir um level abaixo ali da profundidade e entender as coisas de fato, né? E aí, só para fechar, que eu não queria deixar o Degen sem responder, ele perguntou qual é a melhor plataforma para simulação. O Machinations, que ele mencionou, é muito bom, ele ajuda muito para você visualizar os flows, mas eu vejo que, por exemplo, na Economics Design, ele é muito útil para o time de gaming, né? Então, a gente lá tem um time que é mais focado na parte de game e eles usam muito o Machinations. Eu acho que é mais previsível e menos complexo um jogo. Quando a gente vai falar de DeFi, infraestrutura, outro tipo de solução, o Machination já não é uma boa alternativa, tá? E aí você tem que ir ou para um Excel, ou para ferramentas de simulação de Monte Carlo. Tem algumas outras que, se quiser, pode me chamar depois que a gente troca uma ideia. Mas, enfim, cara, não costuma aparecer muito, mas a convite do Orlando aí, claro, sempre de portas abertas. Pô, obrigado pelo espaço. Espero que a galera tenha curtido. Eu sou bom de trazer a galera que é exclusiva e que não fala em nenhum outro canal, só no meu, que entende no mercado. Eu, de vez em quando, arrumo uma galera dessa. Pô, mas é isso então, pessoal. Quem sabe eu consigo puxar o Giovanni aí para mais alguma outra coisa aí e tal, para dar umas aulas de tokenomics para a galera. Vamos ver o que o futuro reserva. Então é isso, pessoal. Espero do fundo do coração que vocês tenham curtido a análise. Só fazer um último reforço para quem ainda não conhece o Crypto Today, a nossa newsletter diária aqui da comunidade. Basta acessar orlandocrypto.com, mandei aí o link. A gente vai ter uma análise em segunda-feira sobre recessão, sobre ETFs, sobre tudo que está acontecendo. Quem clica também acessa aos nossos grupos exclusivos do WhatsApp. Sempre eu mando áudios lá, comentando o mercado. Eu sei que muita gente que assiste aqui a live acompanha lá, então vale muito a pena. Quem quiser, basta acessar aí no orlandocrypto.com ou acessar o link da descrição, que eu ainda não atualizei a descrição, mas prometo que irei fazer isso. Um abraço, pessoal, e até logo.